Agora está gravando desde o começo ali. Vamos lá. Treze, 14. Vamos lá, compartilhar aqui. Então vamos lá, vimos calúnia, né? Já vimos o tipo penal de calúnia. Agora vamos ver o de difamação. Deixa só, né? Só para a gente estabelecer bem a diferença, né, entre um e outro. Calúnia é, né, imputar falsamente fato definido como crime. Tá? Então, se for uma imputação de um fato que não é crime, não é calúnia. Só é calúnia atribuir falsamente um fato que é definido como crime. Atribuir uma violência sexual é crime? É, então é calúnia. Atribuir dirigir embriagado é calúnia? É crime? É crime, então é calúnia. Atribuir um fato que é caracterizado como uma contravenção penal, como, por exemplo, falar que alguém está portando um canivete, uma faca, um punhal. É calúnia? Não. Por quê? Porque portar um canivete, né, é porte de arma branca. O porte de arma branca está lá no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Contravenção penal não é crime. Então não entra aqui no 138. Porque eu não posso tratar analogicamente, porque o direito penal não admite analogia em malum partem, né? Uma analogia para prejudicar. Só admite uma analogia para facilitar, para prejudicar, não. Então, não existe calúnia quando eu minto que alguém estava trazendo consigo um canivete, estava trazendo consigo um punhal, uma arma branca. Porque trazer consigo arma branca é uma contravenção penal, não é um crime. Então, só existe calúnia quando se atribui falsamente um fato que é definido como crime. Ponto. Muito bem. Vamos para a difamação agora. O que é difamar? Difamar alguém é imputar fato ofensivo à reputação. Difamar é atribuir fato ofensivo à reputação. Veja, aqui não é crime. Se você atribuir um crime, é calúnia. Se você atribuir um fato que é ofensivo à reputação, mas que não seja crime, pode até ser uma contravenção penal. Mas não é crime, é difamação. A pena é menor, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, calúnia e difamação são parecidas, são primas de primeiro grau. Na calúnia, atribui-se falsamente um fato definido como crime. Na difamação, atribui-se um fato ofensivo à reputação. Pode ser verdadeiro? Pode, mas ainda assim é crime? Ainda assim é crime. Por quê? Porque você não pode ser fofoqueiro, simples assim. Então, se alguém falar, o João está traindo a esposa dele, a Maria. João está tendo um caso extraconjugal, está traindo Maria, está pulando a cerca. Isso é calúnia? Não, porque o adultério não é mais crime. Mas o adultério é um fato que, quando atribuído, gera um dano à reputação da pessoa? Claro, gera um dano. Então entra como difamação. João está tendo um caso extraconjugal. João está devendo. Você viu? O João não pagou a conta da mercearia esse mês. Deixou lá pendurado e não pagou. João está com as parcelas do financiamento da casa atrasado. João não licenciou o veículo. Não é crime. João não pagou as multas do veículo. Não é crime não pagar as multas. Mas é um fato ofensivo à reputação de João. Então, se você falar, né, se o seu cliente disser coisas que são ofensivas à reputação, mas que não constituem crime,
esse seu cliente não está praticando uma calúnia, mas está praticando uma difamação. Deixa eu tentar abrir o chat aqui. A internet hoje aqui não está colaborando. É, João. Bom, então, difamação é quando alguém atribui um fato que não é criminoso, mas é ofensivo à reputação. Percebem como são parecidos? O que eles têm de mais semelhante? Né? As primas aqui, calúnia e difamação, têm de mais semelhante. Tem que, em ambos os tipos penais, nós temos atribuição de fatos, de condutas. Tá? João traficou drogas, calúnia. João não pagou a conta da mercearia, difamação. Mas são fatos atribuídos. Tá? Você imputa fato em ambos. Só que na calúnia, esse fato é definido como crime e na difamação não. É um fato meramente ofensivo à reputação. Vamos fazer a análise do tipo. No tipo objetivo, tem núcleo, elemento descritivo, elemento normativo. Vamos ver o núcleo, né? Mais importante. Qual é o verbo? É o difamar. Como é que se difama? Imputando fato ofensivo à reputação. Então, esse é o ponto central da diferenciação entre a difamação e a calúnia. Na calúnia se atribui falsamente fato definido como crime, na difamação se imputa um fato ofensivo à reputação. Tem que ser falso? Não, não importa, pode ser até verdadeiro. Você só não tem que falar da vida dos outros. Não, mas é verdade que o João está devendo na padaria. Problema dele, você não tem que ficar falando. Você está difamando. Bem jurídico tutelado, né? O BJT. Pode-se dizer que calúnia se atribui, mas tem essa questão de ser um fato falso, né? Também. Ambos são fatos. Na calúnia, o fato, além de ser classificado como crime, definido como crime, é falso. E na difamação, tanto faz. Tipo subjetivo, o dolo, né? Dolo de difamar, o dolo de ofender a honra. O bem jurídico tutelado é a honra objetiva, é igual na calúnia. Porque tanto na calúnia, em que você atribui a alguém um fato definido como crime, como na difamação, em que você atribui a alguém um fato que é ofensivo à reputação, você vai danificar exatamente a reputação. O que é reputação? Reputação não é aquilo que você pensa de você. Reputação é aquilo que os outros pensam de você. Você tem reputação perante a sociedade. Então, quando é que consuma a difamação? Da mesma forma como se consuma a calúnia. Quando essa informação que é ofensiva à reputação, ofensiva à imagem, chega ao conhecimento de terceiro. Você pode até não estar sabendo que as pessoas estão falando que você está devendo. Mas você já foi difamado. Porque o crime se consuma no momento em que o terceiro fica sabendo. Tentativa é possível na forma escrita, já tinha falado lá no primeiro vídeo, né? Sempre assim, é sempre esse raciocínio. Só dá para você tentar caluniar, difamar ou injuriar se for na forma escrita, em que você consiga, de qualquer maneira, interceptar aquela informação. Porque quando a calúnia, injúria ou difamação for verbal, você abriu a boca, falou, já está caluniado, difamado ou injuriado. Exceção da verdade. Cabe exceção da verdade? Cabe numa hipótese muito específica. Numa hipótese muito específica. Então, quando é que cabe a exceção da verdade? Na difamação. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Só nessa hipótese. Lembra que na calúnia sempre cabe exceção da verdade, exceto nas hipóteses do parágrafo 3º, 1, 2 e 3. Mas lá é a regra. Aqui na difamação, a exceção da verdade não é a regra. Essa forma de defesa é realmente excepcional.
Só cabe num caso muito específico, quando quem foi difamado é funcionário público e essa difamação tem a ver com o exercício da função pública. Então, por exemplo, você dizer que o seu vizinho foi no prostíbulo é uma difamação. É uma difamação. Mas daí o seu vizinho te processa por difamação. Aí você fala, opa, pera lá, mas eu provo que você foi no prostíbulo. Eu estava lá, inclusive, tirei foto. Se o seu vizinho não é funcionário público e não estava no horário do expediente, você não pode fazer exceção da verdade, porque o problema é dele. Você não tinha que estar falando da vida dele. Agora, se você fala que o seu vizinho estava no prostíbulo, com o carro da repartição pública de onde ele trabalha, no horário de serviço. Aí você fala, olha, você viu o João, funcionário público, estava com o carro lá da repartição, lá no prostíbulo, não sei nome. Alguém me ajuda aí. Estava lá no prostíbulo com o carro da repartição. Aí o cara te processa por difamação. Você está me difamando. Como assim você fala que eu estava no prostíbulo com o carro da repartição? Você pode falar a exceção da verdade daí? Nesse caso você pode. Aí você fala, opa, pera lá, meu amigo, eu posso provar. Inclusive eu fotografei o carro da repartição pública, está aqui, ó, chapa branca, está escrito o nome da repartição pública e você estava no horário de serviço. Nessa hipótese muito específica, cabe a exceção da verdade. Em todas as outras hipóteses, não. Então, quando é que vai caber a exceção da verdade? Somente se o difamado é funcionário público e a difamação tem a ver com o exercício da função pública. Então, porque o indivíduo estaria fazendo isso no ambiente de trabalho, ou no horário de trabalho, ou com o equipamento do trabalho, que é o equipamento público. Nessas hipóteses, caberia a exceção da verdade. Em todas as outras hipóteses difamatórias, não caberia a exceção da verdade. Tudo bem? Então, cuidado, olha, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime ou propalar e divulgar essa informação. Na difamação, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à reputação. Faltou na análise aqui do tipo penal sujeitos, né? Sujeitos. Então, quem pode difamar? Qualquer pessoa pode difamar. Crime comum. Quem pode ser difamado? Qualquer pessoa também. Cabe difamação contra a pessoa jurídica? Cabe. Em todas as hipóteses? Em todas as hipóteses. Porque você pode atribuir a uma pessoa jurídica um fato que vá contra a reputação, a imagem daquela pessoa jurídica. Sim, sim. Por quê? Porque essa forma de exceção da verdade virá dentro do processo. É no processo que haverá a exceção da verdade. No momento em que você vai fazer a defesa, é dentro daquele processo. Então, o processo já vai estar correndo, inclusive, dentro do foro por prerrogativa de função, né? A competência por prerrogativa de função. Então, a resposta também vai ser no foro da competência com prerrogativa de função. Bom, difamação contra a pessoa jurídica, pode? Pode. Porque você pode falar, por exemplo, que uma determinada loja, né, uma loja de eletrodomésticos, ou uma loja de móveis, fala que vai instalar, que vai montar os móveis em 48 horas, mas leva um mês. É um fato ofensivo à reputação? É. Você pode falar que uma loja ou que um mercado vende produtos que são falsificados ou produtos que estão vencidos? E isso pode soar como uma difamação? Pode, porque você afronta a honra objetiva daquele supermercado, daquela pessoa jurídica. Então, aqui nós temos uma diferença também em relação à calúnia, porque na calúnia, via de regra, não cabe calúnia contra a pessoa jurídica. Só vai caber calúnia contra a pessoa jurídica naquela hipótese de crime ambiental e ainda assim não é toda a doutrina que permite essa interpretação.
Agora, da difamação é tranquilo. A pessoa jurídica tem honra objetiva? Tem. Tem um nome a zelar. Né? A loja tal, o supermercado tal, o posto de gasolina tal. Eles têm um nome perante aquela sociedade. Então, você contar um fato, né, uma circunstância ofensiva em relação à pessoa jurídica, pode sim caracterizar difamação. Cabe difamação contra a pessoa morta? Não. Por quê? Porque é uma questão de interpretação da lei, né? A lei estabeleceu que cabe calúnia contra os mortos, de uma maneira explícita. Expressamente, o artigo 138, parágrafo 2º, diz que cabe calúnia contra os mortos. E no 139, né, na difamação, não tem nada. Olha lá. No 138, parágrafo 2º, está aqui. É punível a calúnia contra os mortos. E na difamação? Não fala nada. Não fala sobre calúnia, sobre difamação sobre os mortos. Então, o que isso significa? Significa que o legislador quis dar tratamento diferenciado entre a calúnia e a difamação. Se o legislador previu expressamente na calúnia que caberia calúnia contra os mortos e não fez isso na difamação, é porque o legislador não quer que haja crime de difamação contra os mortos. Então, não tem. Não há difamação contra os mortos. Só existe calúnia contra os mortos. Tudo bem? Então, cabe difamação contra a pessoa jurídica, ok. É diferente da calúnia, que via de regra não cabe. Só caberia, eventualmente, para uma parcela da doutrina em crimes ambientais. E lá na calúnia, cabe calúnia contra os mortos, porque o próprio parágrafo 2º diz isso. E aqui na difamação não cabe, por quê? Porque o tipo penal silenciou. É como se fosse um silêncio eloquente isso. O legislador quis estabelecer essa diferenciação, tanto é que ele falou expressamente na calúnia e nada disse sobre a difamação. E lembrar a hipótese da exceção da verdade. Aqui, na calúnia, a exceção da verdade é a regra, né? Só não vai caber exceção da verdade nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3. E no caso da difamação, a exceção da verdade é realmente excepcional. Só vai caber na hipótese em que o difamado for um funcionário público e a difamação for relacionada com o exercício da função pública que ele exerce. Vamos agora trabalhar aquela prima de segundo grau, que é a injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, o que tem de diferente em relação à calúnia e em relação à difamação? Calúnia e difamação se atribui fatos. Na calúnia, o fato é falso e é definido como crime. Na difamação, o fato, falso ou não, é irrelevante isso, ele é ofensivo à reputação. Na calúnia, o fato é falso e definido como crime. Na difamação, o fato é ofensivo à reputação, seja verdadeiro ou falso, não importa. Na injúria, não se atribui fato. Na injúria, se ofende a dignidade, se ofende o decoro da vítima. Então, injuriar é ofender a dignidade, é ofender o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, vamos lá. Vamos fazer a análise do tipo. Núcleo, injuriar. O que seria injuriar? Injuriar seria emitir conceitos negativos sobre a vítima. Injuriar é adjetivar, é colocar adjetivos, xingamentos. Perfeito, Daniel. Então você não está atribuindo fatos, você está atribuindo qualidades ou falta de qualidades. Fulano é burro.
Fulano é corno. Fulano é estúpido. Fulano é boçal. Então você adjetiva, né? Você atribui um valor negativo à pessoa. No tipo subjetivo é o dolo, né? A vontade de ofender essa pessoa. O bem jurídico tutelado aqui já não é mais a honra objetiva. Aqui, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva, é a autoestima. É o conceito próprio, o conceito pessoal que a vítima tem de si mesma. Então, quando a vítima é chamada de burra, de ignorante, né, de boçal, né, corno também vai figurar aqui como injúria, né? Aqui, o que é danificado é a autoestima da pessoa, é a honra subjetiva, é aquela imagem que ela tem de si mesma, né? Sujeitos aqui, nem abrir tópico especial, por quê? Porque é qualquer pessoa pode injuriar, qualquer pessoa pode xingar, né? E qualquer pessoa pode ser xingada, qualquer pessoa pode ofender, qualquer pessoa pode ser ofendida. Consumação, diferente, tanto faz. Né? Tanto é que, né, Daniel, no caso do xingamento, se for falado, não cabe tentativa. Se for por escrito, cabe tentativa, porque você pode interceptar aquela mensagem. Então, a consumação aqui é quando a vítima toma conhecimento. Então, quando a vítima recebe aquela mensagem, recebe aquela ofensa, e tem uma diminuição da sua autoestima, fica abalada com aquela situação. Tudo bem? Então, olha só, não pode confundir mais. O que é calúnia? Calúnia é atribuir falsamente um fato. Qualquer fato? Não. Fato definido como crime. Então, na calúnia, o fato tem que ser definido como crime e tem que ser falso. E, além disso, dá para caluniar também quando você divulga ou propala aquela informação que você sabe que é falsa. Mas o fato tem que ser definido como crime e tem que ser falso. Na difamação, o que se atribui é um fato ofensivo à reputação. Fulano está devendo na praça. O cheque do fulano voltou sem fundos. Fulano atrasou o licenciamento do veículo. Fulano não pagou o financiamento da casa. Então, são fatos ofensivos à reputação. Na injúria, não estou tratando com fatos, estou tratando com adjetivos. Adjetivos pejorativos, né? Não se tratam de elogios, se tratam de xingamentos. Então, burro, corno, estúpido, idiota, boçal, panaca, mocorongo, saranga, xingamentos do itapevense, né? Isso é injuriar a pessoa. Então a pessoa tem uma lesão, uma diminuição na sua autoestima quando ela fica sabendo. Na calúnia e na difamação, a honra protegida é a honra objetiva. Então, quando que os crimes de calúnia e difamação se consumam? Quando uma terceira pessoa fica sabendo daquele fato que é atribuído àquela pessoa. Um fato definido como crime falso, no caso da calúnia, ou um fato ofensivo à reputação, no caso da difamação. E a injúria? Quando que a injúria se consuma? Quando a vítima fica sabendo. E se a pessoa difamar a outra publicamente, é crime? É crime. É crime. Sim. Por quê? Mesmo porque a difamação ela vai se consumar quando esse fato quando esse fato é conhecido do terceiro. Inclusive, dependendo dos meios pelos quais a difamação ocorre, né, no Facebook, no Instagram, num grupo de WhatsApp lotado de gente, isso pode figurar como causa de aumento de pena.
Não, na injúria não precisa do terceiro saber, porque na injúria consuma quando a vítima injuriada ficou sabendo. Porque a injúria, ela lesiona a honra subjetiva. Calúnia e difamação ofendem a honra objetiva. Então, honra objetiva é o conceito da sociedade sobre a vítima. Então, quando é que o conceito da sociedade sobre aquela vítima acaba abalado? Quando a sociedade fica sabendo. Uma terceira pessoa fica sabendo. Na injúria, a injúria se consuma quando a vítima tem uma redução na autoestima. Então, quando é que se consuma? Quando ela fica sabendo da ofensa, do xingamento. Bom, perdão judicial, parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena em duas hipóteses. Na hipótese de provocação e na hipótese de retorção imediata. Então, quando o ofendido foi xingado, foi ofendido, mas porque ele provocou diretamente a injúria, né? Então, o indivíduo mexeu com a esposa do cara, e daí o cara xingou ele pode se sentir injuriado? Ele até pode, mas ele provocou diretamente a injúria. Né? Ou alguém mexeu com o marido da moça, a moça... Sumiu o negócio aqui? E agora, gente? Eu não sei se está gravando ou não, porque desapareceu o troço aqui. Ah, tá. Estão me vendo e ouvindo agora? Beleza, vamos lá. Vamos ver se o Zoom deixa a gente terminar a aula, né? Então veja, quando que é a hipótese de perdão judicial? Provocação e retorção imediata. Provocação, mexeu com o marido da outra, a outra xingou. Então houve uma provocação reprovável da injúria, perdão judicial de quem injuriou. E no caso de retorção imediata, né? Você é corno. Não, corno é você. Então, retorção imediata, que consiste em outra injúria, ambos perdoados. Tudo bem? Muito bem. Injúria real. O que é injúria real, gente? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, humilhantes, né, diminuidores. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, o que é uma injúria real? Olha, o puxão de orelha é uma injúria real. Que não é o propósito de quem puxa a orelha não é machucar, é humilhar, é chamar atenção, é chamar de criança. O tapa na cara de um homem adulto contra um outro homem adulto. O homem adulto, né, quando ele dá um tapa na cara de outro homem adulto, ele não quer machucar o homem adulto. Ele quer humilhar. Porque se ele quisesse machucar o homem adulto, ele dá um soco na cara. Né? Então, o tapa na cara de um adulto sobre o outro, em outro adulto, consiste numa violência, mas é uma violência aviltante. Não é para machucar. Se também machucar, vai responder em concurso formal de crimes. Responde pela injúria e responde pela lesão, se também machucou. Mas o propósito era humilhar, ofender.
A cusparada no rosto. Né? O cara não falou nada, ele não xingou, né? Ele não falou uma palavra ofensiva, mas ele cuspiu no rosto do outro. Tá? É uma injúria real. Consiste numa via de fato, numa agressão. Não é uma agressão que leva realmente a uma lesão corporal, mas é uma agressão que busca ofender a honra, diminuir aquele indivíduo, humilhar aquele indivíduo, envergonhar aquele indivíduo. Isso é injúria real. E injúria preconceito. O que é injúria qualificada pelo preconceito? Alguns vão chamar isso de injúria racial, está equivocado o termo, porque não é só na questão racial, tá? Então, o parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tá? Então, por exemplo, aquele judeu safado é uma injúria qualificada pelo preconceito. Porque você traz um xingamento associado a uma religião. Injúrias qualificadas pelo preconceito de cor, da pele. Infelizmente tem muito, no futebol tem muito. Né? O cara joga banana no campo. Injúria qualificada pelo preconceito. Porque aqui eu tenho a utilização de um elemento referente à cor para realizar essa injúria. Agora o alvo é o chinês. Né? Vírus chinês. O seu chinês safado. Vocês criaram o vírus. Injúria qualificada pelo preconceito. Tá? Então, o idoso. Seu velho safado. Pessoa idosa. Né? Injúria qualificada pelo preconceito de idade. E assim por diante. Então, vai qualificar como... É que, na realidade, Laísa, aí, pela decisão do Supremo, entra como racismo. Eu concordo com a necessidade de se estabelecer uma punição, mas eu discordo pessoalmente da decisão do Supremo, porque eu creio que deveria se criar realmente um dispositivo, então, específico para o caso. Mas no caso de lançar terminologias, né, que são homofóbicas, nós teremos aqui, pelo que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, nós teremos uma equiparação ao racismo. Homofobia foi equiparada a racismo, depois eu posso até buscar a decisão. Vocês devem estar por dentro. Né? Mas não tem aqui. Tá? Talvez o ideal fosse estabelecer aqui no parágrafo 3º da injúria, colocar uma ofensa homofóbica, né? de orientação sexual. O ideal talvez fosse isso, mas o Supremo foi além, né? Ele equiparou a racismo. Bom, então injúria qualificada pelo preconceito de cor da pele não é racismo, professor? Também é um fato bastante controverso. A maior parte da doutrina diz que não. Porque o que é o racismo? O racismo é a segregação. Tá? Na injúria qualificada pelo preconceito, é óbvio que, né, a gente vai estabelecer, né, a gente vai concordar que quem chama um jogador de macaco, por exemplo, essa pessoa é racista. Mas a conduta dela, né, vai configurar injúria qualificada pelo preconceito. O que seria o crime de racismo? É lógico que quem fala uma palavra dessa é racista. É inegável. Não adianta o cara falar, mas eu tenho amigos, mas eu não sou racista. O cara que fala isso é. Pode até ser inconsciente, mas ele é racista.
Agora, o que é o crime de racismo? O crime de racismo é a segregação. Então, não, você com essa cor da pele, você não se alimenta no meu restaurante. Você não se hospeda no meu hotel. Você não se matricula ou não matricula seus filhos nesta escola. Esse daí seria o crime de racismo propriamente dito. Tudo bem? Posso até colocar no Zap depois uma separaçãozinha do que seria a injúria qualificada pelo preconceito e o crime de racismo. Vai além do adjetivo negativo, exatamente, Daniel. Então, para a doutrina que prevalece, o crime de racismo está relacionado a esse tratamento desigual, segregador, separador. Vai além dessa ofensa, que traz no meio da ofensa, que traz anexo à ofensa, esse elemento racial, esse elemento de cor, esse elemento de religião, assim por diante. De origem. Tá? Muito bem. E daí, não vai dar tempo, vou ter que abrir mais um terceiro bloco, ainda que pequeno, porque tem várias disposições gerais para a gente tratar, principalmente em relação à ação penal, que é bastante importante. Não vou nem começar, então, disposições comuns aqui. Bom, vocês entenderam, então, essa situação, da injúria qualificada pelo preconceito, esses elementos que são trazidos no contexto da ofensa à honra subjetiva, mas que traz ali um elemento relacionado à religião, que traz ali um elemento relacionado à cor, à raça, à origem, à etnia, à idade, à condição de portador de uma deficiência física. O que você colocou aqui, Danilo? Não estou conseguindo abrir agora. Vamos ver se abre. Tá. É a questão da homofobia, né? Então vamos lá. Homotransfobia. Repressão penal. Bom, ele fala aqui, né? Cadê? O que é? Não estou conseguindo. Essa é a decisão do Supremo? Danilo? Bom, depois eu vejo se é a decisão lá mesmo. Ah, tá. Ah, tudo bem, tudo bem. Sobre homofobia. Então, beleza. Então, tá finalizando aqui o tempo, tá acabando o tempo. Falta menos de um minuto, a gente volta lá para o Zap. Dá para fazer um intervalo em 15 minutos e depois a gente volta. Fechou?